A maneira com que foi recebido o pedido de impeachment, e principalmente como foram postas as situações políticas, a conjuntura política no momento da leitura desse pedido, me lembra muito a máquina de propaganda nazista, presidente, que sempre ia com a seguinte regra: repita uma mentira muitas vezes e ela se tornará verdade. Hitler falava isso. Hitler aplicava e fazia isso. Exatamente a maneira com que o PT tem feito a sua propaganda e tem lutado para se perpetuar no poder há todos esses anos que está à frente da presidência da República. A última agora, e aí seguindo um pouco a máquina de propaganda petista, e obviamente talvez o maior líder que o PT tem hoje, o ex-presidente Lula, hoje soltou a célebre frase: a oposição e as elites querem tirar os pobres do poder. Não significa absolutamente nada isso. Não é justamente o que se pretende com o processo de impeachment, pelo contrário. O que se pretende é passar esse país a limpa, deixar as coisas às claras e buscar dentro de um processo democrático a deposição da presidente, porque justamente não está atendendo a maioria da população. Lá na teoria hipodérmica de Goebbels, ou Gramsci sempre dizia, né? Carimbar as pessoas, manipular a informação e dividir. É justamente isso que o PT busca. Dividir o país. Fazer uma briga de negros contra brancos, de pobres contra ricos, de elite contra o proletariado. Uma guerra que não leva a lugar nenhum e que principalmente não faz com que a gente atinja nenhum dos objetivos da nação. Quando se lê um processo de impeachment, quem leu foi o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem por obrigação e por competência dar início ao processo de impeachment, deputado Paulo. Independente se é Eduardo Cunha, se é a A, se é a B ou se é a C. Ninguém aqui é favorável a Eduardo Cunha, eu particularmente não sou, particularmente não gosto dele como pessoa e também não fui eleitor dele, até porque não sou deputado federal, muito menos do Rio de Janeiro. Mas o Eduardo Cunha cumpriu a atribuição dele como presidente da Câmara dos Deputados. Acatou um dos pedidos de impeachment. Um pedido bem embasado, escrito por 3 juristas renomados, uma catedrática PhD e diretora da cadeira de Direito Constitucional da USP, o outro Miguel Reale, que dispensa apresentações, e o próprio Hélio Bicudo, que é um grande jurista e ex-fundador do PT. Acatou um pedido da mesma maneira que negou 20 e tantos outros. Acatou um pedido por entender que existia e que existe subsídio e amparo legal para que esse pedido pudesse ter tramitação no Congresso Nacional. Não é um anseio do Eduardo Cunha, não é um anseio do PMDB, não é um anseio das oposições. A última pesquisa, 2 semanas atrás, mostrou que 77% da população brasileira é favorável ao impeachment. Que 92% da população brasileira desaprova o atual governo. E aí insistem em falar que isso é golpe. Que é golpe da oposição, que é golpe do Eduardo Cunha, que é briga pessoal do Cunha contra a Dilma, que é briga pessoal do PMDB contra o PT. Pelo contrário. Pelo contrário. O que se encontra aqui hoje é efetivamente atender aos anseios da população, até porque nunca existiu no Brasil, no período democrático brasileiro, nenhum presidente que não tivesse sido eleito por maioria. É óbvio que a Dilma foi eleita pela maioria. Se não tivesse tido a votação da maioria, não seria presidente. Então aquele discurso do PT é muito simples e muito falho de dizer que querem tirar do poder uma pessoa eleita pela maioria da população. Se não tivesse a maioria da população, não teria sido eleita. Agora, hoje, a maioria efetiva da população, beirando os 90% da população, não a querem mais na presidência da República. Não entendem mais esse governo como legítimo. Não entendem que o PT tem condições de tocar o país. Pelo contrário, estão sentindo os reflexos de uma crise econômica gravíssima. Estão sentindo os reflexos da volta da inflação, do aumento do desemprego. 6 mil desempregados por dia no país. 6 mil desempregados por dia, deputado Arruda. Isso é demonstração da insatisfação da população e leva a população a ser favorável a um pedido de impeachment. Leva a população a ser contrária a esse governo. E quando insistem em falar que é golpe,
insistem em falar que é manobra política, insistem em falar que é golpe da oposição, que é golpe do Eduardo Cunha, é o mesmo que o PT fez em todos os outros governos que não estavam no comando. Lá na época do Collor, foi o primeiro partido a pedir o impeachment. E aí aqui não está favorável, ao contrário, ao Collor, até porque se fôssemos analisar a comparação dos ilícitos desse governo com os ilícitos do governo Collor, o Collor não passaria de um ladrão de galinha. Depois disso, Fernando Henrique Cardoso. No segundo mês de governo do Fernando Henrique, o PT começou a pedir impeachment. E subsequente em todos os anos, até o fim do governo Fernando Henrique, o PT pedindo impeachment do presidente. Golpe, para mim, é quando não se cumpre a lei. Golpe, para mim, é quando se vai contra a Constituição. Golpe é quando fazem o que fizeram na questão do Cesare Battisti, é quando fazem a deportação dos boxeadores cubanos, é quando apoiam ditadores aqui na América Latina. Golpe, para mim, é quando se empresta dinheiro do BNDES para centenas de países, enquanto aqui não há os investimentos necessários. Golpe, para mim, é falar imoralidade e praticar corrupção, além de enriquecer com dinheiro público. Golpe principal que eu acho que a população entende como um golpe é dizer que a atual crise econômica era uma marolinha e viu ela virar um tsunami porque não fizeram nada para contê-la. Golpe era dizer que a crise, deputado Arruda, era uma loira de olhos azuis e infelizmente veio um tsunami destruidor que acabou com a nossa economia. Golpe é se eleger com discurso e fazer outra coisa. Golpe é mentir para ganhar. Golpe é estelionato eleitoral. Isso para mim é golpe. Um processo de impeachment com subsídio legal e cumprindo à risca os ditames constitucionais do país não é golpe. O impeachment não é golpe. É um instrumento democrático e constitucional para acabar com práticas nefastas.